Boa noite, queridos irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos, estudarmos a palavra e buscarmos o Senhor em oração para enfrentarmos as lutas da vida. Vou pedir à irmã Ana para passar um pouco para cá, porque a irmã está exatamente atrás do pastor Edson. Você lembra que uma vez eu falei que a gente sempre tem que procurar, né? Tem que ver o pregador, tem que ver o preletor, o professor. Então, se você não estiver me vendo, aí procura um cantinho, tá bom? Porque se eu não vir você, você também não vai me ver. Se você não me ver, você não vai ver minha boca. Se você não vai ver minha boca, você não pode fazer a leitura labial. Então você precisa ver meu rosto, tá? Obrigado. Olha, hoje vamos estudar o Salmo de número 122, tá bom? Salmo de número 122. Se você quiser abrir sua Bíblia, por favor. Então você que está acompanhando em casa, vai ouvir a leitura. O texto diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Você tem a folha, né? Hoje nós temos a folha, todos têm. Então vamos fazer o nosso estudo acompanhando o texto que os irmãos receberam. Essa passagem fala a respeito da importância do templo. Do templo de Israel. A importância da casa do Senhor em Jerusalém. Cântico dos Legados. Antes de prosseguirmos sobre o significado do Salmo, precisamos falar algumas coisas sobre a história do templo. Nos dias do salmista, o templo tinha uma importância que não tem hoje, o templo de Jerusalém. Nos dias de Jesus, o templo começou a perder significado. Esse templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Quer dizer, quase 40 anos depois que Jesus ressuscitou. Durante o tempo em que Jesus aqui esteve, Jesus ia ao templo e ele valorizava o templo. O templo era um grande prédio, um grande edifício em Jerusalém. Mas Jesus mostrou um significado do templo que era novidade. Porque quando a mulher samaritana perguntou, ela disse: Senhor, você tem jeito de profeta. Responda-me uma pergunta. A gente deve adorar a Deus aqui em Samaria, no Monte Gerizim, ou a gente deve adorar a Deus em Jerusalém, no Monte Sião? Porque os samaritanos diziam que o lugar de adorar a Deus
era em Samaria, no Monte Gerizim. Isso os samaritanos. Os judeus diziam que se deveria adorar a Deus em Jerusalém, no templo. É bom lembrar que os samaritanos e os judeus eram da mesma raça, mas a região de Samaria foi invadida, invadida por estrangeiros e ficou uma raça misturada. Então havia uma rejeição, porque os samaritanos eles não eram judeus puros, eles eram resultado de uma mistura de raças, porque vieram muitas raças diferentes viver ali. Além do mais, eles tinham uma mistura na religião também. A religião deles não era exatamente igual à religião dos judeus, que eram no sul. A mulher samaritana queria tirar uma dúvida. E essa dúvida Jesus tirou de uma forma inesperada. Ele disse: nem é aqui no Monte Gerizim, nem é lá no Monte Sião. O lugar de adorar a Deus não é nesse templo que vocês construíram aqui, nem é no templo de Jerusalém. Porque está chegando um novo templo. E nesse novo templo não se vai adorar a Deus aqui em Samaria ou em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O local não importa mais. Nem é aqui em Samaria, nem é em Jerusalém. Jesus falou que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Portanto, o templo não tinha para Jesus o mesmo valor que tinha nos templos de Davi. Aqui, no Salmo 122, há uma exaltação do templo. Agora, essa exaltação do templo, ela perdeu posição. Olha, o templo foi destruído no ano 70 porque os judeus se revoltaram contra os romanos. Os romanos dominavam todo o mundo conhecido daquela época, o mundo civilizado, ou seja, o mundo daquele tempo, o mundo conhecido naquele tempo. E Jesus estava falando da destruição do templo, e que eu estou dizendo que aconteceu no ano 70, por ordem do imperador romano Vespasiano, que reagiu com violência à revolução causada pelos judeus. Os judeus matavam romanos, e o imperador romano foi ficando com raiva e mandou destruir Jerusalém. Tito, filho do general Vespasiano, do imperador Vespasiano, foi com seus exércitos e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo, colocaram fogo em tudo e acabaram com tudo. Jesus sabia que isso ia acontecer. E ele falou que isso ia acontecer. Mas quando Jesus contava isso, ele não ficava apavorado. Ele ficava sereno. Quer dizer, a destruição do templo não ia abalar Jesus. Sabe por quê? Porque o templo não era importante para a implantação do reino messiânico que Jesus vinha fazer. Jesus veio instaurar o reino messiânico, proferido pelo profeta Isaías. Ele ia implantar o reino messiânico. E para implantar o reino messiânico, o templo não tinha nenhuma importância. Há pessoas que dizem que aquele templo vai ser reconstruído. Tem gente que até faz doação, dão dinheiro, que dizem que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído e Jesus vai voltar e vai reinar no mundo inteiro dali de Jerusalém. Bom, isso, se for interpretação bíblica, é duvidosa. Se for alguém achar que isso está na Bíblia, é duvidoso. O fato é, eu estou falando isso porque, para Jesus,
E para a igreja dele, o templo não tem importância, não tinha importância, não tem importância. Quando Jesus falou que o templo seria destruído, ele falou de uma forma serena, como se fosse algo normal. Ele não falou em pânico sobre a destruição do templo. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai ser tudo destruído. E o povo vai ser morto. Agora, uma vez Jesus ficou com pena, porque Jesus tinha um plano para isso não acontecer. Jesus tinha um plano. Era eles não fazerem guerra contra os romanos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês não precisam guerrear contra os romanos para terem o reino de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo. Então, não vai fazer falta para o reino de Deus o templo de Jerusalém e o poderio de Roma não vai fazer falta. Pois bem, hoje em dia há pessoas que usam objetos do templo, do antigo templo, usam kippah, usam figuras, desenhos, uma cópia da arca que esteve no templo, depois desapareceu, mas isso não está na Bíblia. Para Jesus, o templo ia perder totalmente o seu valor, ia ser destruído, foi destruído e não abalou a igreja. Quando o templo foi destruído, a igreja continuou intacta. O judaísmo, sim. Os judeus, sim, porque para eles, a vida deles era centralizada no templo. E agora o templo foi destruído e eles acabaram. Até hoje, eles não têm mais o templo. No entanto, apesar de tudo isso, as lições que estavam relacionadas ao templo, elas continuam. E são essas lições que a gente precisa ver. Não o templo em si, mas o significado da relação dos judeus com o templo. Voltando para a nossa folhinha, nós vamos dizer o seguinte. Então, a importância da casa do Senhor é em Jerusalém, Cântico dos Degraus. Trata-se do salmo de peregrino que viaja em companhia de outros adoradores a Jerusalém para prestar ação de graças a Deus por ocasião da festa dos tabernáculos, a fim de agradecer ao Senhor pela bênção das colheitas. Aqui, para prosseguir, a gente vai focalizar a alegria. A possibilidade de estar com muitas pessoas no local, com um propósito de se relacionar com Deus e agradecer a Deus, isso é motivo de alegria. Isso era motivo de alegria. Alegrei-me. Os judeus, eles vinham para Jerusalém de regiões distantes. Eles vinham daquelas várias regiões. E eles formavam caravanas. Os chefes das caravanas, que eram formados para ir para Jerusalém, eles convidavam outros chefes de família. E havia muita alegria. Eles se alegravam. Puxa, ele está me convidando para a caravana dele. Eu vou na caravana do Levi. E a alegria. Eu vou na caravana do Samuel. Então era uma euforia para ir à casa do Senhor. Irmãos, eu fico pensando, já pensou se hoje a gente vibrasse assim pelo culto? Aquela euforia, aquele encanto, né? Hoje é aquela coisa, sem vitalidade. Você vai à igreja? Não, vou ver o futebol. Né? Aí o que é? Não, está chovendo muito. Eu não tinha essa. O que Davi ensina é o seguinte: se se trata de buscar a Deus, vamos ficar alegres, vamos vibrar e vamos nos unir e vamos. É isso, essa é a primeira lição, da alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, vamos à casa. Todo mundo fica alegre por causa desse convite. A alegria aqui é expressa em duas situações. Primeiro, lá nas suas terras, nas suas fazendas, nas suas cidades, quando é feito o convite para formar as caravanas. E agora, quando eles estão chegando no templo. Quando chegavam em Jerusalém, o povo, os peregrinos,
porque esse é um salmo de peregrino. Os peregrinos vão subindo as escadas e ali novamente eles se alegram. O que é que eles dizem assim? Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas. Nós já chegamos. Os nossos pés já estão dentro das portas da casa de Deus. Então, alegria quando é convidado para ir à casa do Senhor e alegria porque já chegou. Então, eu acho que deveria ser como hoje, né? Como era naqueles dias. Né? Havia uma grande alegria porque formavam as caravanas. Agora todo mundo chegou, nós já chegamos, olha só, já entramos nos muros. Isso é alegria. É alegria. Infelizmente, há muitas alegrias hoje em dia que o mundo oferece. É uma exibição de coisas grandiosas, a tecnologia, essa coisa toda. Mas, é o que eu estou dizendo, o templo acabou, mas as lições do povo indo ao templo com alegria, essas lições têm que permanecer até Jesus voltar. Isso é o que o Salmo está dizendo. Então, é alegria por serem convidados e alegria porque já chegamos. Quer dizer, quando a gente projeta ir à igreja, a gente já se alegra. E quando a gente chega, vê os irmãos, a gente começa a ouvir os cânticos, às vezes a gente se atrasa um pouco, lá da rua a gente já escuta o órgão tocando, ou o grupo cantando, a gente vibra. Eu me lembro que eu era assim, quando a gente ia para a escola dominical, quando eu era criança, a igreja gostava muito de cantar o hino Jesus Pastor Amado, contempla-nos aqui. Lá era roça. Então a gente escutava a igreja cantando de longe, a gente escutava porque lá não tinha barulho, era tudo campo. E quando a gente estava, por exemplo, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, a igreja já começou o culto, estava cantando, a gente escutava aquele cantando. E ficava uma vontade de sair correndo para chegar lá, porque já começaram a cantar. Isso reflete a experiência do povo de Deus de ir ao templo. Pois bem, quando nós estávamos, digamos, vou voltar um pouquinho. Agradecer a Deus é uma experiência viável. O que eles faziam, nós podemos fazer. A casa de Deus onde nós nos reunimos não é igual ao templo. É bom lembrar aqui que durante mais de 300 anos os cristãos não tinham templo. O cristianismo já existia há mais de 300 anos quando começaram a construir templo. As pessoas se reuniam nas florestas, se reuniam nas famílias, nos túmulos, né? Os túmulos eram em grandes cavernas, lá dentro tinha os túmulos. A igreja se reunia ali escondida, muitas vezes por causa de perseguição. Então, uma casa, um prédio bem estruturado, não era essencial durante mais de 300 anos. Depois começaram a construir. Aí temos catedral, templo memorial, isso tudo é grandeza humana. A Iracema deve lembrar quando nós estivemos num lugar chamado Jauru e nós fomos à escola dominical num curral. Havia um campo de bois, ali dentro havia um curral, onde quando chovia muito colocava os bezerros novos. Era o berçário dos bezerros, se chovia, ventava muito, colocava os bezerros ali. A escola dominical era ali. Não era um templo glorioso. Os discípulos disseram para Jesus: Mestre, olha que coisa, que construção, que fantástico. E eles estavam lá. Mas, agora, aqueles irmãos daquele lugar, daquele local, todo domingo, às 9h30 da manhã, 10 horas, se reuniam ali, colocavam os caixotes dentro daquele curral. E ali eles se adoravam a Deus. Adoravam a Deus.
mas adoravam com alegria. Pois bem, Jesus falou, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, às vezes, nós queremos grandiosidade, mas Jesus não falou, olha, o tempo vai ser destruído, vamos chorar, porque vai fazer uma falta danada, né? Não vai atrair pessoas importantes, não vai atrair gente rica. Não, Jesus falou, o tempo está destruído, mas o reino do meu Pai não é daqui, não depende de paredes sólidas de cimento. Pois bem, aqui então eu estou falando que nos dias de hoje nós não temos as mesmas condições físicas dos dias de Davi. Aquela escadaria grandiosa, aquela subida maravilhosa, os levitas cantando, né? Porque tinha profissionais para cantar. Os levitas não trabalhavam, nem os sacerdotes. A vida deles era cuidar do culto. Então cantavam muito bonito, o coro de levitas era muito bonito, os sacerdotes também cantavam, era aquela coisa maravilhosa. E Jesus falou, isso aí vai acabar, mas não tem nada a ver, não vai afetar a nossa relação com o Pai, não vai afetar o reino de Deus. Certo? Quero prosseguir com os irmãos. No item 3.1, Jerusalém tem uma arquitetura integrada e harmoniosa, assim também devem ser os relacionamentos entre as tribos do Senhor. Ele faz uma comparação. Assim como esse prédio é todo harmônico, é uma estrutura sólida, assim também deve ser a relação das tribos. As tribos eram 12. Aqui o salmista está falando de uma tribo, 2 ou 3. As 12 tribos delas. Assim como o prédio é lindo, maravilhoso, a relação entre as pessoas também agrada a Deus. A relação entre as pessoas também era maravilhosa. Por isso que o salmista estabelece essa comparação, essa solidez da relação das pessoas, as tribos, as famílias, os irmãos, os amigos. A adoração é um ato maravilhoso que é determinado por Deus e ele se alegra disso. Passando para o item 3.2, o motivo para as tribos do Senhor subirem a Jerusalém é uma determinação de Deus. No verso 4 diz, aonde sobem as tribos do Senhor, olha, como testemunho para Israel. Irmãos, é o seguinte, a gente vem à casa de Deus, seja onde for, seja debaixo de uma árvore, seja no curral, seja onde for, a gente vem. Por quê? Deus quer que a gente se reúna para cantar hinos a Ele. Deus quer que a gente se reúna para estudar a sua palavra. Deus quer que a gente se reúna para louvá-lo pela comunhão. Ele quer. Aqui o salmista diz assim, veja só como está. Né? Como testemunho ao Senhor. Como testemunho ao Senhor. Então, a primeira razão. Aqui são várias traduções, eu coloquei várias traduções, para dizer porque é necessário, porque deve ser feito. Porque para que uma coisa seja feita, a gente tem que acreditar que ela deve ser feita. Para que eu venha ao culto, é preciso acreditar que eu devo vir. Não é, irmão? Se você achar que não deve vir, você não virá. Certo? É isso que acontece. Então o salmista diz que eles deviam ir. Aí tem várias traduções para dizer isso. Primeiro, como testemunho ao Senhor. Segundo, como convém. Convém aquilo que convém almoçar, convém dormir, convém jantar, convém armar o irmão. Como convém, é outra forma de traduzir. Segundo o mandamento dado a Israel. Isso
Quando o povo de Deus fazia isso, eles vinham lá de longe, 60 quilômetros, 80 quilômetros, eles vinham para Jerusalém, eles acreditavam que estavam obedecendo a Deus. Entende? Quer dizer, nós estamos aqui acreditando que Deus está querendo que a gente esteja aqui. Ele disse como convém, segundo o mandamento do Senhor e segundo a regra vigente em Israel. Quer dizer, é prática comum, é prática aceitável, é prática elogiável. E subir os degraus da casa de Deus é uma prática que convém, é uma prática que aceita. Aquilo que para eles era necessário. Certa vez, logo no início do meu pastorado, pode deixar, eu prefiro que os irmãos fiquem aí do que alguém sair para pegar água. É uma responsabilidade. Mas vamos lá. Eu estava de início de pastorado, alguns anos, e um dia eu estava na porta da igreja, no final do culto, porque no final do culto, o pastor, tradicionalmente, vai à porta, porque, do ponto de vista do sentido, o auditório que ouve o pastor é seu convidado. Quer dizer, vocês são meus convidados. E eu sou o anfitrião. Então, o anfitrião, ele vai à porta para cumprimentar o convidado. Então, o certo, depois do culto, você que me ouviu, possa receber o meu cumprimento e o meu agradecimento. Então, a gente fazia isso. Alguns pastores não fazem isso. Mas eu sempre fiz isso, às vezes a gente pode, por uma questão de cansaço, alguma questão qualquer, não fazer. Mas é correto fazer isso. É correto que se você vem aqui, você é meu convidado, você me ouve, é correto que eu fique na porta para dar tchau para você e dizer, que bom que você veio. Isso é questão de educação. Eu acho falta de educação receber um convidado. O convidado ficou 1h30 aqui ouvindo o que você falou. E depois ele vai embora. E você não diz, obrigado, que bom você voltar. Obrigado. Já consegui. Pois bem, e eu ficava na porta, despedindo as pessoas. E um dia eu estava na porta, o culto tinha acabado, o coro tinha cantado, os irmãos tinham cantado, a igreja tinha orado, eu tinha pregado, estava despedindo as pessoas. E as pessoas começaram a sair. E eu cumprimentava. Boa noite, irmão Eli, que bom ver você, tenha uma boa semana. Boa noite, irmã Joana, que bom ver você. Obrigado por ter vindo, tenha uma boa semana. Aí chega um homem num carro, para o carro, bem pertinho, ele sai do carro, fica em pé ao lado do carro e olhando para mim. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, você é o doutor Elias? Eu falei, sou. Ele disse, essa é a sua igreja? Eu falei, essa é a minha igreja. Puxa, que coisa linda, aqui nesse bairro, era um bairro distante, um bairro afastado. Aqui nesse bairro tão distante, essa multidão. O salmista diz assim, a multidão é testemunho da bondade de Deus. Vocês virão e o mundo verá a bondade de Deus na vida de vocês. E ele viu isso, impressionante. Ele falou, mas que coisa. E você sabe o nome de todos? Porque eu falo pelo nome. Maria José, Irmã Irene. Falo o nome. Ele falou, você sabe o nome de todos?
Eu falei, não, talvez não saiba de um ou outro, eu esqueço. Mas ele ficou lá, eu cumprimentei as pessoas foram embora. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu preciso de vocês. Eu sou responsável pelos plantões no hospital tal. E nós estamos com um problema lá. Eu vim aqui pedir a você para ir lá nos ajudar no plantão. Tudo bem, eu conversei com ele e tal, e depois eu fui atender o que ele falou. Mas ficou na minha mente o quanto ele se admirou da conduta social de um grupo de gente educada, que cumprimenta, que abraça, que dá boa noite. E o salmista diz, esse povo, essas tribos, elas sobem como testemunho da fé. Não adianta querer você achar que está servindo a Deus ficando em casa. Você não está testemunhando da fé. É preciso que o mundo veja a igreja cheia. É preciso que quem passe veja que muita gente está saindo do culto. Aí ele pensa, essas pessoas estão cumprindo o seu dever. Pessoas entrando para o culto, pessoas saindo para o culto, como as tribos de Israel, que servem de testemunho às nações. Por quê? Porque ali havia estrangeiros, havia pessoas que não conheciam a palavra, havia pessoas que não conheciam Deus, e elas presenciavam o povo de Deus, entrando na casa de Deus e saindo da casa de Deus. E o salmista diz, as tribos vêm e elas sobem como testemunho do Senhor. E quanto mais o povo de Deus testemunha de Deus, da sua bondade, do seu amor, tanto mais o mundo sem Deus se converte. Essa ocasião era a festa dos tabernáculos. Eles ficavam ali uma semana. Era a festa dos tabernáculos ou festa das barracas, porque o povo ficava morando ali. Cada família armava a sua barraca e ficava ali durante a festa dos tabernáculos. E ali eles ficavam. E os estrangeiros vinham e olhavam assim, essa família veio da Galileia. Caminhou 3 dias. Está aqui para dizer que eles acreditam na bondade do Deus de Israel. Precisamos fazer isso, irmão. A gente vem aqui, quem me vir saindo vai entender. Ele acredita na bondade do seu Deus. Ele acredita no poder do seu Deus. Ele acredita no amor do seu Deus. É o testemunho. É o testemunho. Como eu estou dizendo para os irmãos, não há mais o tempo. Mas o que se queria ensinar é isso. O reino é outro, é o reino de Deus, o reino celestial. Esse é o reino de Deus, o reino celestial. Mas o Deus é o mesmo e o reino do Cristo é o mesmo. E o motivo para que o povo o povo aceite a ida ao templo, é porque isso é testemunho. Agora, há muitas pessoas que elas estão no barzinho. Outro dia alguém falou, né? Papai, olha lá, fulano soltando pipa. Tinha acabado a escola dominical. Ele não veio à escola dominical. Vai ser punido? Não. Vai ser oprimido? Não. Mas se ele estivesse aqui, saindo da escola dominical, com a Bíblia na mão, dava testemunho da bondade de Deus. Dava testemunho da bondade de Jesus. Por isso o salmista falou, essas tribos sobem como testemunho de que essas pessoas acreditam na bondade do seu Deus. A festa dos tabernáculos, ela é a festa para agradecer pela comida. Ela é a festa das colheitas. O povo plantou trigo.
O povo plantou cevada. O povo plantou uva. O povo plantou figo. Colheram. Agora nós vamos lá na casa de Deus, vamos dizer: obrigado, Senhor, porque a plantação de trigo deu fruto e a gente não está morrendo de fome. A gente tem que ir. É a festa das colheitas, é a festa dos tabernáculos. Todo mundo não colheu. É o que eu digo para os irmãos. A gente passou a semana. Deus não guardou a gente durante a semana? Guarda. Deus não preservou a nossa saúde? Preservou. Deus não preservou a nossa família? Preservou. Deus não nos guardou no trânsito? Preservou. Então a gente precisa fazer alguma coisa para dizer: Senhor, eu te agradeço. Quando você vem aqui e canta com a igreja, você está fazendo isso. Então, não é nada demais. Há pessoas que acreditam que o nosso envolvimento com a igreja é uma opressão. Quando eu aceitei o Evangelho, eu conversava com alguns moços, alguns jovens, e eles diziam: você é obrigado a ir lá. Você é obrigado, você é obrigado, você é obrigado a entregar o dízimo. Essa coisa. Eu não sou obrigado, eu sou grato. Eu acho, irmãos, que a gratidão é uma virtude fantástica. É uma virtude de pessoas aqui em cima. Pessoas sem gratidão são niveladas aqui, na indiferença. Pessoas que têm gratidão estão niveladas aqui. O salmista, no outro salmo, diz: agradecei comigo, me ajude. Eu quero agradecer, agradecei comigo, agradeçam comigo. Então a gente deve vir aqui e agradecer. Deve fazer. Pois bem, daí passa para a oração. Nós vamos passar para o item 4. Orai, verso 6 e verso 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus lugares. O salmista pede paz para o povo. A paz interior, por exemplo, a paz nossa aqui, paz interior. E a paz dentro dos muros e fora dos muros. Então, o salmista diz: Senhor, a paz da minha família, a paz da minha igreja, a paz no meu bairro, mas também a paz na Ucrânia, a paz em Angola, a paz aqui dentro e a paz lá fora. É isso que se chama de prosperidade. Prosperidade não é o marido ter uma conta enorme no banco, é a mulher ter outra conta enorme no banco e um mata o outro. Isso não é prosperidade. Porque prosperidade significa paz. A palavra paz significa um conjunto de coisas boas que vêm de Deus para nós. Isso é que é paz. Na Bíblia, no Velho Testamento, de paz é esse. Conjunto das bênçãos, o conjunto das coisas boas. Daquelas coisas. E o salmista diz então: prosperidade para os que amam Jerusalém. A paz é consequência de um amor que a gente dedica a alguma coisa. Ou seja, a prosperidade depende disso. Proteção contra os invasores, proteção interna, proteção de nós mesmos, que às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Às vezes o pior inimigo somos nós dentro das nossas casas, das nossas igrejas. Às vezes os piores inimigos são aqueles com quem trabalhamos. Um irmão contou de uma reunião na igreja dele, onde uma pessoa xingou o pastor de tantas coisas feias no meio da igreja, criança, jovem, e ele xingando o pastor, xingando o pastor. Se chegar um bêbado aqui, ele não será xingado. Porque se alguém fizer isso, a igreja vai repudiar. Se chegar aqui, chegou um dia aquele que perturbou, chegou cedo aqui, perturbou. Ele não foi tratado de forma depreciativa. Foi tratado como um ser humano digno.
e foi protegido pela polícia de pessoas que queriam se vingar dele. Os irmãos são lembrados. Então, orai pela paz, orai pela prosperidade. Aí diz assim: prosperam aqueles que te amam, prosperam aqueles que estão na sua porta. E a oração pela prosperidade, que é fruto do amor pelos irmãos, pelos amigos e pelos que buscam o bem de Jerusalém. Quer dizer, a oração pela paz é fruto do amor. Eu não vou desejar a prosperidade de uma pessoa se não houver amor no meu coração por aquela pessoa. Agora eu vou ser duro. A igreja está prosperando pouco. Sabe por quê? Pouco amor. É ou não é verdade? Qual é o nível de amor que cada membro dessa igreja tem por ela? Está aqui, ó. Porque quando há amor, onde há amor, o hino que a gente cantava, os montes cairão. Aí o que acontece? O salmista fala: vamos orar para que haja amor, que haja paz, que haja prosperidade. Porque é isso que Deus quer. Porque nós temos muitos planos, muitos programas, coisa social, ministro disso, ministro daquilo. Mas o que Deus quer? Há o ministro das negras, o ministro das brancas, o ministro das pequenas, o ministro das grandes, há o ministro do chavante. Mas o que Deus quer dos brasileiros? O que Ele quer de nós? Porque as pessoas continuam com práticas que Deus não aprova. Que Deus não aprova. Então, aqui precisamos de expressar o cuidado pelo amor. Cuidado pelo amor. Um marido e uma esposa não ficam juntos porque aquilo é maravilhoso. Eles não criam os filhos porque aquilo é maravilhoso. O marido faz plantão, trabalha. Não é porque aquilo é maravilhoso, é por amor. Certo, irmão Alexandre? É por amor. Quando eu fazia plantões, 1 plantão, 2, 3, 4, não é porque era gostoso ficar no hospital com aquela pessoa cheia de sangue. Não. É porque eu amava minha família, queria dar o melhor para ela. Se não fazia como alguns médicos que eu conheci, que fazia só um plantão e pronto. Tinha um conhecido que fazia um plantão só. Não pagava imposto, ajuntava o dinheiro. E uma vez por ano ele tirava férias e ia fazer turismo sexual na Tailândia. E voltava com um catatal de fotos assim. Mas ele não tinha mulher, não tinha filho. Nada disso. Ele era privado do afeto, era privado do amor. Agora, o salmista aqui, ele quer que haja oração. Oração, fruto do amor, por causa da casa do Senhor. Por causa dos amigos e por causa dos irmãos. O salmista dá 3 motivos para orar. Orem por causa da igreja. Orem pela igreja. Orem pelos irmãos e pelos amigos. Então, vocês vão à igreja, por favor, ore pelos irmãos, ore pelos amigos, ore pelos crentes. Orem pela casa do Senhor, orem pelo templo do Senhor. Irmãos, quando eu era criança, nós cantávamos um cântico que tinha esse salmo. Alguém cantou aqui quando era criança? Não, você cantou? Alguém mais cantou? Vem cá cantar comigo. Você cantou, Maria? Só vem cá. Pode vir aqui. Só uma parte. Vem, pode tocar. Vou daqui comigo. Você sabe o que é ensino, irmãos? As crianças, elas eram ensinadas a amar a igreja. E elas cantavam o que a gente vai cantar.
Pode ir. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Agora quem vem com a gente? O servo do Senhor vai à casa do Senhor. No dia do Senhor, no dia do Senhor, levando pelo amor do nosso Salvador, estudar o livro do Senhor. Fica com essa melodia, com essa letra. Vamos à casa do Senhor. Alegria. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Brigadeiro, hein?